Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E o Vila Nova está na segunda fase da Copa do Brasil, isto porque empatou com o Real Noroeste por 1-1 no interior do Espírito Santo e como jogava pelo empate, o Tigrão avançou e agora aguarda pelo classificado de São Bernardo e Náutico, que jogam hoje, para saber quem será o seu adversário na segunda fase da competição. Pela classificação de ontem, o Tigrão embolsou, né, R$ 1.400.000, que é a cota paga para a equipe participar da segunda fase da Copa do Brasil. Neste vídeo eu vou fazer para vocês aqui uma análise técnica, tática e também individual dos jogadores colorados para a gente aprofundar neste jogo de ontem. Logo depois da vinheta de abertura eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade que é dedicada ao futebol goiano. Deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho. Se tiver vontade de comentar, fique à vontade. O espaço aqui é bastante democrático. Quem está conosco aqui no Futebol 62 é a Viegas Printer Locação de Impressoras. A Viegas Printer atende todo o estado de Goiás. Lá você encontra impressoras pequenas, médias, grandes, jato de tinta, laser e também computadores. Vale muito mais a pena hoje você arrendar uma impressora do que você adquirir. Você não tem custo de aquisição, não tem custo de manutenção, não tem custo com toner, paga apenas uma mensalidade que é o valor inferior a de um toner. Viegas Printer fala com um dos nossos consultores pelo 991437700. A Viegas Printer oferece a análise de Real Noroeste e Vila Nova. Bom, um jogo na Copa do Brasil, especialmente nestes duelos únicos, dificilmente você vai ter um jogo fácil. Acontece, por exemplo, a Ponte Preta fez 4-0 no Fluminense do Piauí, mas são exceções. Raramente você vai encontrar aquele jogo fácil, aquele jogo tranquilo, porque vale muito. O time menor ranqueado joga dentro de casa, isso é um fator que gera dificuldades, e essas equipes jogam por um montante que salvam quase que toda a temporada. Por exemplo, o Real Noroeste, se ganha o jogo de ontem, era R$ 900.000 para participar da segunda fase. Então isso é uma importância gigante dentro do orçamento dessas equipes. Então os jogos acabam sendo muito duros. Vi ontem, por exemplo, Tocantinópolis e América Mineiro, um time da quarta divisão contra um time da primeira e um time que brigou pelo acesso para uma vaga na Libertadores. Um jogo duro para o América, empate por 1-1. A América classificou pela vantagem, assim como o Vila Nova. Então, eu penso, o primeiro ponto que você precisa na competição de mata-mata, avançar. Porque a mata-mata, se a gente for olhar a Copa do Brasil e outros torneios neste formato ao redor do mundo, ele é uma brincadeira de resta um. Você vai tirando participantes até sobrar só um. Essa é a lógica do torneio. Então, nessa primeira fase, que o Vila já passou por ela, 40 times serão eliminados, de 92, que participam da competição. Na próxima fase, mais 20 times serão eliminados. Então, rapidamente, a maioria das equipes já são eliminadas da Copa do Brasil. Então, se você vai avançando, você está sobrevivendo. A sua meta é sobreviver a cada uma das etapas, e aquele que sobreviver a todas, fica com o título. Então, o Vila, o ponto principal é esse: o Vila Nova sobreviveu à primeira fase, coisa que o Cuiabá não sobreviveu, o Londrina não sobreviveu, vários times. Então, antes de qualquer crítica ou ponto, a noite foi positiva para o Vila. Agora vamos falar do jogo, dos aspectos do jogo. Eu gostei da estratégia do Vila. O Vila não ficou lá atrás, recuado, esperando o Real Noroeste. Teve a iniciativa de buscar o controle do jogo, o controle da bola, o controle das ações. Conseguiu fazer isso até com boa, vamos dizer, de maneira satisfatória. O que faltou ao Vila foi o poder de conversão das oportunidades, e isso vem faltando há algum tempo.
é um segmento, vamos dizer assim, é um detalhe que vem faltando ao Vila ao longo dos jogos. O Vila tem dificuldade em resolver os jogos. O Vila consegue competir, consegue enfrentar os adversários, consegue enfrentar as dificuldades, mas normalmente não consegue resolver os jogos a seu favor, e isso explica esse baixo número de vitórias da equipe na temporada até agora. Porque se a gente observar, o Vila Nova já fez o quê? 14 jogos no ano. Né? Em 14 jogos no ano, o Vila Nova só ganhou 5, ou seja, pouco mais de um terço. E isso passa muito por essa dificuldade que a equipe tem de converter as suas oportunidades. Em alguns jogos tem dificuldade de criar, em outros jogos, quando cria, tem dificuldades de converter. Então o fato é que o Vila é um time que faz poucos gols, e aí fica difícil você construir os resultados com poucos gols. E um outro ponto que eu não gostei no Vila foi que o Real dificilmente criava pelo chão, trabalhando as jogadas, colocando a bola no chão. Então ele usava muito essa bola longa para tentar achar alguém nas costas da defesa do Vila, e conseguiu em alguns momentos, tanto no primeiro tempo, quando estava 0-0, como no segundo tempo, depois que começou a fazer 1-0. Então o Vila pecou um pouquinho nessa bola longa da equipe do Real. Mas de um modo geral, gostei da atuação do Vila. Acho que o Vila esteve muito mais próximo da vitória do que o Real Noroeste. O goleiro do Real Noroeste trabalhou muito mais do que o Vanderlei. O Vanderlei fez uma defesa importantíssima, que foi quando o jogo estava 1-0, numa cabeçada ali quase a queima-roupa, ele defendeu. Um 2-0 ali praticamente mataria o confronto. Então a defesa dele foi cirúrgica para manter o Vila vivo na disputa. Mas se você pegar os 90 minutos, as grandes oportunidades foram do Vila Nova, com exceção desta que eu citei na defesa do goleiro Vanderlei. Vamos aqui a uma análise tática do jogo. Né? O Vila jogou no seu 4-2-3-1, em alguns momentos adiantou um pouco a marcação, mas marcou prioritariamente no 4-4-2. Quando esteve perdendo no segundo tempo, teve a lesão do Souza, algo preocupante, né? O técnico Claudinei Oliveira fez 2 substituições, tirou o Souza, que estava lesionado, tirou o Marlone, colocou João Lucas e Vinícius Leite, passou a jogar num 4-1-4-1, com 2 meias fazendo a marcação, fazendo a criação das jogadas, né? E essa é uma variação que o Claudinei utiliza em alguns jogos, principalmente quando o time precisa buscar o resultado. A exceção foi um jogo contra o Morrinhos, que ele já começou, né, jogando dessa forma, mas era uma diferença técnica muito grande, um jogo dentro do Oba, então ficou confortável para ele tomar essa iniciativa. Mas é a variação mais padrão que o Vila tem, é essa de sair do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1 no momento ofensivo. Em termos de individuais, de atuação, Vanderlei foi decisivo, né? Tomou um gol, não teve culpa, mas salvou a equipe de tomar o segundo, que praticamente eliminaria o Vila da próxima fase. O Diego Renan, achei que sofreu muito defensivamente, participou pouco do jogo ofensivamente, e o Real Noroeste explorava muito o setor dele. É um jogador que precisa evoluir para ser o titular que o Vila Nova precisa. A defesa do Vila não teve um mau comportamento, mas teve uma falha que poderia ter custado a classificação do Vila, que foi a falha do Eduardo Doma. Faltou tranquilidade para o jogador ali, né? Fez o lance sem pensar. Poderia recuar no Vanderlei, que era uma jogada simples, o Vanderlei estava completamente sozinho, ou poderia ter dominado a bola e olhado, né, o que ia fazer. Ele já quis girar batendo, jogou no pé do atacante, do Dudu, né, que foi e marcou o gol. Então foi um erro grosseiro do Eduardo Doma, o pior dele com a camisa do Vila até agora. Rodrigo Gelado, Jordan foi bem, não comprometeu. Rodrigo Gelado foi bem, jogador que vem atuando numa média muito boa. Ele não é espetacular, mas ele é sempre numa atuação satisfatória. Mais uma vez foi assim. Ralf e Souza não apareceram tanto quanto em outros jogos, mas não comprometeram. O Lourenço, o gol, né, foi importantíssimo, voltou a fazer, né, só havia marcado na estreia, acabou sendo o jogador mais decisivo do Vila. Marlone, uma partida fraca. Neto Pessoa precisa calibrar a finalização, né? Ele está conseguindo achar o espaço, está conseguindo receber a bola em boa condição, mas tem caído demais no quesito finalização. As finalizações do Neto Pessoa estão muito ruins.
E ali pelo lado direito, o Guilherme Parede, mais um jogo fraco dele. Teve uma oportunidade muito clara no primeiro tempo, chutou para o gol sem olhar para o goleiro, poderia ter ajudado o Vila a ter uma noite mais tranquila lá na cidade de Águia Branca. Os jogadores que entraram, destaco o Vinícius Leite, teve uma participação no gol do Vila, e o João Lucas, que entrou bem, criou uma dinâmica diferente, né? Porque ele entrou para isso, né? Para mudar o jogo. E ele e o Vinícius ajudaram o Vila a ser mais ofensivo naquele momento e buscar o gol de empate. O Rian já entrou no finalzinho do jogo, até fez um cruzamento interessante ali, né, pelo lado direito, e é um garoto que começa a ganhar espaço aí no time principal do Vila, e é bom ver os pratas da casa do Vila tendo oportunidades, tá bem? Essas foram as minhas impressões deste empate com sabor de vitória que classificou o Vila Nova para a segunda fase da Copa do Brasil e espera agora por São Bernardo e Náutico, que jogam nesta quarta-feira no ABC Paulista, e aí o classificado vai enfrentar o Vila Nova em casa, certo? O Vila Nova jogará fora de casa na próxima fase, lembrando que na segunda fase não há vantagem do empate, é um sorteio que determina onde é o jogo, e aí quem ganhar classifica, se der empate a decisão será por pênaltis. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, fique à vontade para fazer os comentários e até a próxima.